Terça, 9 de março de 2021, seja bem-vindo. Amigos do Comente Bíblia, estamos aqui mais uma vez, glória a Jesus, graças a Deus, vamos dar seguimento aqui ao nosso relatos bíblicos, né? Agora, porém, estamos aqui na página 543 da Bíblia em Ordem Cronológica, onde eles nos dão uma advertência sobre a questão do relato, né, da história dos reis. Como houve a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, algumas narrativas, elas entram em conflito de data. Então, o que acontece é que às vezes a gente vai encontrar aqui diferenças na datação. Porém, creio eu que essa seja a datação mais próxima do que realmente é o correto, né? A Bíblia em Ordem Cronológica, ela não foi montada por amadores, mas pessoas estudadas, tá bom? Vamos lá, então. Diz aqui, o último vídeo a gente falou sobre a morte do Jeroboão, a morte do filho de Jeroboão, né? Um certo Abias, e também sobre a corrupção do povo lá de Israel. A gente esperava que não fosse assim, mas foi assim. Também o povo de Judá, onde está o templo, o Reino do Sul, se corromperam, idolatraram. E então, vai continuar aqui em 1º livro dos Reis, capítulo 14, está dizendo assim, verso 30, 1 Reis 14, 30, vai dizer que houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão é o filho de Salomão. Jeroboão era aquele que era escravo, ou servo de Salomão, tá bom? Era o chefe dos que faziam trabalhos pesados, trabalhos forçados, tá bom? E então, também no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 15, versículo 6, diz que houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Que Abias? Estamos falando de outro Abias. Que Jeroboão teve um filho chamado Abias. Esse morreu, foi sepultado. E foi o único que seria sepultado segundo a palavra do profeta. E o povo lamentou, porque Deus viu que nesse Abias, filho de Jeroboão, ainda tinha alguma coisa boa. Os outros não iriam mais nem ser sepultados. O Senhor iria destruí-los. Jeroboão. Agora, Roboão, filho de Salomão, tem um filho também chamado Abias, tá bom? Se você olhar em 1º livro dos Reis, capítulo 15, você vai ver aí o versículo 6, onde diz que houve guerra, né, entre eles. Aí, logo em Reis 14, 1 Reis 14, verso 29, diz que os demais acontecimentos do reinado de Roboão, filho de Salomão, tudo o que ele fez, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Esse é o ano 929 a.C. Então, Roboão, verso 31. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Né? Sua mãe era uma amonita. As pessoas que narram aqui, elas não esquecem, fazem questão de enfatizar isso. A mãe do Roboão era uma amonita chamada Naamá. Ela era amada, né? Era muito amada, né? A mãe de Roboão. Ela era mulher de quem? Salomão. Naamá, tá bom? Amonita. E aí diz aqui no versículo 31 que Abias, filho de Roboão, foi seu sucessor. Isso é 1 Reis 14, verso 31. Também o mesmo relato está em 2º livro das Crônicas, capítulo 12, no versículo 15 e 16, onde diz que os demais acontecimentos do reinado de Roboão, tanto o início quanto o fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, a mesma coisa. Profeta, vidente, a mesma coisa. E onde tem as genealogias, né? Então, houve guerra de Jeroboão contra Roboão e Roboão contra Jeroboão durante todo aquele tempo. Roboão descansou com seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias foi o seu sucessor, ok? Bom, vamos então agora ao 1º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 1, onde vai falar do início do reinado desse Abias, filho de Roboão. Esse Abias é neto de Salomão, tá bom? Então, nós estamos ainda vivendo no reino dividido. Reino do norte Jeroboão, reino do sul, agora com Abias, filho de Roboão. Bom, esse sujeito aqui, chamado Abias, isso é 1º livro dos Reis 15, verso 1, diz que no 18º ano do reinado de Jeroboão, reino do norte, 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, né? Então, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos somente, só 3, em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Absalão quem é? Absalão, aquele que se rebelou contra Davi. Absalão, irmão de Salomão, filho de Davi, tá bom? Ok. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, verso 1, diz que no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. Então tá certinho? 18º ano do reinado de Jeroboão. Né? É 18º ano em que o reino foi dividido. Roboão, então, reinou 17 anos, tá bom? 18º ano é agora a hora de Abias. Abias começou a reinar em Judá, que é reino do sul. E então ele reinou em Jerusalém, esses 3 anos. E o nome da mãe de Abias era Maaca. A que Roboão mais amava, ela era filha de
Uriel de Gibeá. Na verdade, era neto de Absalão, essa daqui, tá bom? Neto de Absalão. E agora o Abias está tomando o local, sendo sucessor do Roboão, filho de Salomão. E aí houve guerra entre Abias e Jeroboão, muitas guerras, tá? Vou narrar só um pouquinho aqui das guerras entre Jeroboão e Abias, está lá em 2º livro das Crônicas, no capítulo 13, no versículo 3, diz que Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, enquanto o Jeroboão, para enfrentá-lo, veio com 800.000, ou seja, é o dobro, né, gente? É o dobro. Pois é. Porém, existe uma afirmativa aí de comentaristas bíblicos, inclusive uma versão bíblica, né, latina, que afirma que esses 400.000, na verdade, eram 40. E esses 800.000 eram 80. Era 40.000 contra 80.000. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos ao texto como está escrito. Então, Abias, ele chegou no local do confronto. Abias chegou no monte Zemaraim, dos montes de Efraim, e Abias começou a gritar. Não foi pouca coisa que ele gritou, não. Escuta aí o que ele disse. Ele começou a gritar assim: Jeroboão, Israel, todos vocês escutem o que o Senhor está falando. O Deus de Israel deu para sempre o reino de Israel a Davi e os seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável. Irrevogável. Tá bom? Então, Roboão, filho de Nabate, servo de Salomão, rebelou-se contra ele, né? E aí, diz aqui a história, que rebelou-se contra o Senhor. E então alguns homens vadios, imprestáveis, se juntaram a Jeroboão e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, né? Quando este ainda era jovem, quando este ainda era indeciso. E aí o que acontece? Ele ainda está gritando, isso aqui ele está gritando. O Abias, filho de Roboão, está gritando, né? Só faltou dizer assim: Jeroboão levantou-se contra Roboão, meu pai. Pois é. Agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Olha, vocês são de fato uma multidão imensa. Só que é o seguinte, vocês têm aí seu bezerro de ouro, né? Bezerro que Jeroboão fez para você, para ser o Deus de vocês. E vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, vocês expulsaram os levitas, e vocês escolheram seus próprios sacerdotes, bem como seus próprios deuses, né? Da mesma forma que fizeram os outros povos. Então, qualquer pessoa que se consagre hoje aí com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se um daqueles sacerdotes, desses deuses que na verdade não são deuses, né? E ele continua gritando aqui, o Abias continua gritando: quanto a nós, ó Israel e todos os seguidores, no caso, Jeroboão, seguidores de Jeroboão, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não abandonamos, nós não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor e auxiliados pelos levitas são todos da descendência de Arão. E aqui você começa a ver de onde é que vem aquele costume de rixas entre judeus e samaritanos. Samaria, Nablus, Sicar, Siquém, aquela região ali, Samaria, era o local onde era a capital do reino do norte, onde Jeroboão tinha colocado, né, 2 bezerros, um em Betel, um pouquinho abaixo, e outro lá em Dan, na fronteira lá em cima de Israel. E aí o que acontece, queridos, é que aqui ele está dizendo aos gritos, antes de começar uma guerra, ele está colocando aqui uma questão religiosa. Para quê? Para amolecer o coração dos israelitas, tendo em vistas que Israel vinha com 800.000 homens, enquanto o reino de Judá, que é na verdade tribo de Judá e Benjamim, só 400.000, entendeu? Era para cada homem de Judá dar conta de 2, então não dá certo. O negócio, se for palmo a palmo mesmo decidido aí, cara, um segura e outro bate, não tem como não. Bom, ele continua gritando aqui no versículo 11, né, de Crônicas 13, segundo Crônicas 13, ele diz: todas as manhãs e todas as tardes, os nossos sacerdotes levitas, eles apresentam incenso aromático ao Senhor, eles arrumam os pães sobre a mesa cerimonial, né, e uma mesa pura, né, e todas as tardes eles acendem as lâmpadas do candelabro, o candeeiro de ouro, né, isso, quando diz manhã e tarde, está falando de 9 da manhã e 15 horas, são as horas dos sacrifícios que aconteciam desde a época do tabernáculo. Né? Nós observamos as exigências do Senhor nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E aí o Abias continua gritando para eles, né? Olha, vejam bem, Deus está conosco, Ele é nosso chefe, os sacerdotes dele, com suas cornetas, eles vão soar um grito de guerra contra vocês, mas preste atenção, israelitas, não lutem contra o Senhor, o nosso Deus, o Deus dos seus antepassados, vocês não vão ter êxito. Olha, o cara é muito esperto, inteligente, e assim, ele usou uma questão religiosa para ganhar uma guerra, na verdade, estava para começar ali. Né? Não guerrei contra o Deus de vocês, dos seus antepassados. Nós estamos em menor número aqui, mas o nosso Deus é conosco. Tipo assim, não queiram não, porque vocês não vão ter êxito. Versículo 13 vai dizer que enquanto o Abias estava gritando e alardeando, né, colocando esse pavor no coração dos outros lá, porque foi isso que aconteceu,
o Jeroboão, muito malandramente, muito sorrateiramente, tinha mandado metade dos homens dele para a retaguarda, para a parte de trás do exército de Judá, tá bom? Então veja bem, 400 mil homens de Jeroboão, de frente para 400 mil homens de Judá. Jeroboão mandou mais 400 mil homens para trás do grupo de Judá. Então ficou 400 mil homens de Jeroboão aqui, mais 400 mil homens de Jeroboão aqui, e Judá ficou no meio, balançando entre os dois. Olha, quando eles perceberam isso, quando eles perceberam que estava cercado pelos dois lados, os sacerdotes tocaram a trombeta na guerra ali, porque sacerdote vai para a guerra sim. Tem gente dizendo assim, ô pastor, não se mete com isso aí não, que isso aí não é coisa de sacerdote não. Querido, em tempo de guerra, sacerdote é quem vai à frente. Em tempo de dificuldade, sacerdote vai à frente. Em tempo em que a sequidão, o estio, a coisa está feia, é o sacerdote que vai à frente. Fazendo o quê? Levando a arca. Tá? Toca a trombeta. Meu amigo, minha amiga, se eles não levavam a arca, mas pelo menos as trombetas eles levavam. Se não for o caso aqui. Eles então foram à frente. Os sacerdotes era que diziam ao povo, olha, teve alguém aí que casou e de repente ainda não usufruiu da sua casa, teve uma casa, não, volte para casa, para não morrer na guerra e usufruir do seu trabalho. Plantou uma vinha, ainda não desfrutou, volte. Né? Isso nós vamos ver lá na frente, tá bom? Já passou, né? Caso é a lei do Moisés lá. Mas aí a gente vai ver, nesse tempo de guerra, algumas coisas assim, aí a gente vai ler aqui para vocês depois, eu vou colocar aí para vocês verem onde é que está esse texto aí, tá bom? E vamos lá então. E aí o que acontece? Quando os sacerdotes tocaram a trombeta para que Judá avançasse contra Israel, o grito de guerra, a trombeta tocou, bom, os israelitas foram subjugados. Abias e os seus soldados, verso 17 diz, lhes infligiram grande derrota. 500 mil homens, excelentes guerreiros de Israel, foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião. Os homens de Judá tiveram força e venceram porque confiaram no Senhor, seu Deus, Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, a primeira, Gessana, Efron e os seus povoados. 3 cidades. Então presta bem atenção, olha para cá. O cara tomou a cidade de Betel. Primeira coisa que ele tinha que ter feito aqui. Qual era a primeira coisa que ele tinha que ter feito? Destruiu o bezerro de ouro. Será que ele destruiu, gente? Ele está até fazendo menção aqui que o reino do norte não segue as regras, né? Dos sacerdotes, do Senhor que estão no reino do sul. Será que ele destruiu? Comenta comigo aí. Vamos lá. Veja bem, olha só o que acontece. Se você olhar em segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas 13, verso 21, vai dizer que Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres, somente 14, né? E teve 22 filhos e 16 filhas. Ao todo 38, né? 38 ao todo. Então, 1 Reis, capítulo 15 agora, versículo 3 diz que ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, ou que seu pai tinha cometido também. O coração dele era dividido, o coração dele não era inteiramente consagrado ao Senhor, como fora o coração de Davi, seu predecessor, né? Seu avô, tá certo? Avô não, bisavô, porque Abias, filho de Roboão, Roboão, filho de Salomão, Salomão, filho de Davi, tá bom? Então vamos lá. Agora, chegando no ano 926 a.C., vamos ver aqui, 2 Crônicas, capítulo 13, verso 22, gente, vai dizer o seguinte, os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez, o que deixou de fazer, o que ele disse, deixou de dizer, está tudo escrito no livro, né, os relatos do profeta, do sacerdote e os demais, aí 1 Reis 15 ainda, 1 Reis 15, verso 7, os demais acontecimentos do reinado de Abias, todas as suas realizações estão escritos nos registros dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho, Asa, Asa foi seu sucessor. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão de quem foi o Asa, né? Asa, o seu sucessor. Ele era filho de quem? O que ele fez? Eu quero que você grave esse nome, Asa, A-S-A. Ele vai aparecer na história aqui como rei no ano 926 a.C., ou seja, 19º ano da morte de Salomão. Ok? Na verdade, fala que sim, em 3 anos, mas é isso aí. O Roboão só governou 17 anos, o Abias 3 anos, né, 3 anos, mas começou ainda no 17º ano. E aí agora, no 19º ano, pro 20º ano, aparece Asa. Eu quero que você grave bem esse nome, Asa.